Existe um fenômeno muito curioso na psicologia humana sobre o ato de desistir. Uhum. Estudos em esportes de ultra resistência, tipo aquelas maratonas insanas, mostram que as pessoas quase nunca jogam a toalha no momento em que a dor física está no limite. O ápice da dor não é o gatilho, né? Exato. Elas desistem no momento em que a percepção do tempo se distorce. Sabe quando a linha de chegada parece absurdamente longe comparada ao esforço que a gente está fazendo agora? Nossa, sim. A dor em si não é o grande problema. O problema é a mente perder completamente a perspectiva de que aquela dor vai, levar a algum lugar, né? Pois é. E isso ilustra perfeitamente por que a nossa cultura lida tão mal com qualquer adversidade contínua. Com certeza. A gente foi muito condicionado a encarar a perseverança como um exercício puramente de tolerância estática. Tipo, aguentar pancada. É exatamente isso. É aquela visão de, trincar os dentes, fechar os olhos e só esperar a tempestade passar, sabe? Focando só na sobrevivência mesmo. O que é uma visão que, convenhamos, é exaustiva e um tanto deprimente, né? Bastante. Mas olha, o nosso mergulho de hoje traz para a mesa um material que quebra esse modelo no meio. Eu fiquei impressionada. É um texto muito forte. Sim, é um artigo super instigante do Centro Espírita Vinhas do Senhor, que se chama Aquele que Perseverar. E o texto analisa uma das frases mais repetidas da história ocidental. Aquela dita por Jesus no Evangelho de Mateus. Essa mesma, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que o material faz é, retirar todo aquele tom de punição e de peso dessa frase. Eles reformulam a ideia por completo. E acho que aqui a gente precisa estabelecer a lente que vamos usar hoje. Claro, muito importante. Não estamos conduzindo um estudo teológico com fins religiosos. A riqueza desse material, para quem acompanha a nossa análise, está na arquitetura mental. Na arquitetura filosófica que a doutrina espírita oferece para processar frustrações, sabe? Sim. A ideia é a gente dissecar os mecanismos psicológicos presentes nessa leitura, né? Extrair aquelas ferramentas sobre resiliência e tomada de decisão. Exato. Ferramentas que se sustentam independentemente das convicções pessoais que alguém possa ter. Perfeito. E olha, a primeira grande mudança de paradigma que o texto apresenta é tirar a perseverança daquela gaveta da imobilidade. Não é só ficar parado. Não mesmo. Ele argumenta que persistir não é ficar lá estático, recebendo pancada do vento. A perseverança é uma força essencialmente dinâmica. É tipo o motor da evolução da consciência humana. O que é fascinante aqui é que, para entender a mecânica dessa força silenciosa, a gente precisa olhar para o cenário em que a frase original de Mateus foi dita, né? Ah, sim, o contexto histórico. Sim, sim. O texto volta àquele contexto de um profundo desequilíbrio social. Guerras, escassez, um colapso ético total. Não era um cenário onde cabia um otimismo ingênuo. E aí a fonte introduz um conceito brilhante que eles chamam de realismo espiritual. Realismo espiritual. É muito bom. É incrível. É incrível. Porque Jesus não estava usando a previsão de tempos difíceis para aterrorizar as pessoas. Ele estava, na verdade, recalibrando as expectativas delas sobre como a vida funciona. Exato. Isso me lembra muito... Quer dizer, a gente pode pensar nisso como o trabalho de um engenheiro. Como assim? Imagina um engenheiro estrutural projetando um prédio gigantesco. Ele não vai cruzar os dedos e fazer uma prece torcendo para que a gravidade pare de funcionar. Ah, claro que não. Ou torcer para não ter vento, né? Pois é, ele não se frustra quando o vento bate no prédio, porque o cálculo estrutural já absorveu a existência do vento como um dado da física. É inquestionável. Nossa, analogia perfeita. O texto propõe justamente que o atrito, o conflito e os choques morais não são falhas do universo. Eles fazem parte da física do desenvolvimento humano. O realismo espiritual afasta a ilusão de que escolher um caminho ético vai te dar um passe livre para uma vida sem atritos. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Esperar facilidade quando se está tentando aplicar valores elevados num ambiente que é muitas vezes cínico, materialista, é um erro fundamental de avaliação. Então o aviso lá em Mateus não é uma ameaça. Não, é o equivalente a dizer, olha, o terreno é íngreme, ajustem o calçado. Ajustem o calçado, adorei. Mas aí, a gente esbarra num problema humano muito prático e o material toca direto nessa ferida.
que são os chamados começos entusiasmados. Ah, os começos entusiasmados. Quem nunca, né? Pois é. É um fenômeno muito documentado. É aquela fase inicial de qualquer projeto onde o cérebro inunda o sistema com dopamina só pela ideia de mudança. É empolgação cega, né? De comprar 3 pares de tênis caros na primeira semana que você decide começar a correr. Exatamente. E o texto contrasta essa empolgação inicial, que evapora super rápido, com a necessidade de uma constância consciente. Só que me surge uma dúvida genuína lendo isso. Qual? Como que a pessoa separa essa constância consciente de algo que é destrutivo? Tipo a falácia do custo irrecuperável. Boa pergunta. Porque muita gente se orgulha de ser perseverante em situações tóxicas, seja no trabalho ou num relacionamento, quando na verdade elas estão apenas sendo teimosas. Sim, sim. Onde que o material traça a linha entre persistir no bem e simplesmente dar murro em ponto de faca? O texto é muito elegante na forma de diferenciar isso. A linha divisória, ela está na natureza do propósito e na flexibilidade da tática. Tá, me explica melhor isso. A teimosia tóxica, como você mencionou, geralmente é impulsionada pelo ego, né? Ou por uma recusa meio paralisante de aceitar a realidade. A pessoa não quer admitir que deu errado. Exato. Ela exige que o mundo externo valide as expectativas dela. E aí ela usa sempre a mesma estratégia falha. Isso só gera uma dor estéril. Uma dor inútil. Isso. Já a constância consciente, que o material delineia, ela inverte essa ordem. O compromisso inegociável é com o norte moral, com a ética. Mas, existe uma lucidez absoluta que permite alterar a estratégia prática. Ah, entendi. Então a constância está em manter a integridade do propósito, não necessariamente em manter a cara na parede esperando a parede quebrar. Sem dúvida. O indivíduo continua buscando aquele aprimoramento interno, mas ele sabe se adaptar. Ou até recuar de um embate inútil se perceber que aquilo não está gerando um aprendizado válido. E a pessoa teimosa ainda tem aquele agravante, né? Ela cobra um resultado imediato. Com certeza. Ela quer que a insistência dela seja paga com aquele desfecho desejado, ali no curtíssimo prazo. E se não vier, ela surta. Pois é. Só que a constância descrita na fonte lida com o tempo de uma forma diametralmente oposta. Ela aceita que a maturação dos esforços pode seguir calendários que estão além do nosso alcance visual imediato. E aqui, olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E talvez seja o ponto mais complexo de toda essa nossa discussão. O fator tempo, né? Sim, porque o tempo é o maior gatilho para o desespero. O que quebra a vontade de alguém, muitas vezes, não é a intensidade do problema, mas a duração dele. Sem dúvida. A cronicidade cansa. Cansa demais. Trabalhar duro, tentar ser justo, tentar acertar e ver absolutamente nada brotar desse esforço. E para explicar essa visão do texto sobre por que colhemos os frutos tão tarde, eu gosto de pensar na natureza. Como assim? É como plantar uma árvore cuja sombra você não vai aproveitar agora. E entender que muitos dos desafios de hoje são sementes plantadas lá atrás. O texto introduz isso através da lente da reencarnação, né? Exatamente. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, a premissa expande radicalmente o horizonte de observação da gente. Tira o foco do imediato. Tira. A vida atual deixa de ser compreendida como uma historinha isolada, com um começo absoluto e um fim abrupto. O modelo proposto ali é o de um fluxo contínuo de consciência. Onde os cenários enfrentados hoje não surgem do nada. Nem um pouco. Eles estão conectados a um longo histórico de escolhas, aprendizados e, muito frequentemente, a equívocos acumulados em existências anteriores. Mas, vamos olhar para a funcionalidade disso. Pensa numa pessoa acompanhando a gente agora que, no nível pessoal, é cética quanto a essa ideia de múltiplas vidas. Justo. Como é que essa arquitetura de pensamento entrega um benefício prático hoje? Como ajuda a gerenciar a ansiedade dela agora? Porque, na minha leitura, o que fica muito claro é como esse modelo simplesmente aniquila a mentalidade de vítima. Nossa, aniquila completamente. E essa é a aplicação psicológica mais profunda que o texto traz à tona. Ao dilatar a percepção do tempo, a mente da gente sofre um alívio cognitivo quase imediato.
Porque você para de brigar com o universo, né? Exato. Aquele questionamento exaustivo de por que o universo está me punindo de forma aleatória? Isso perde a sustentação. A adversidade crônica não é mais vista como um castigo cósmico. Passa a ser o que, então? Passa a ser vista como uma grade curricular, sabe? Extremamente específica para o aluno. Uma oportunidade sob medida. Isso. Aquele obstáculo está ali para tensionar uma imperfeição moral que a pessoa carrega. Pode ser arrogância, a impaciência extrema, um egoísmo crônico. O indivíduo deixa de ser vítima de um acaso cruel e se torna, tipo, um aluno numa situação muito bem estruturada. A pessoa sai do papel de quem foi atropelado pelas circunstâncias e entra num estado de resolução de problemas. Passa a perguntar, o que essa restrição está tentando me ensinar? É a mudança de postura perfeita. E é compreensível que, sob essa ótica, não haja aquela pressa desesperada por resultados, sabe? Claro, porque moldar um traço enraizado de caráter não é uma coisa que leva 3 meses. Num contexto de tempo estendido, isso é o equivalente a, sei lá, esculpir uma montanha à mão. Exatamente. Mas isso levanta uma consequência lógica inevitável. Se a evolução abrange séculos, milênios e tantas interações, a falha não é uma hipótese, né? É uma garantia estatística. Total. É matematicamente impossível não errar várias e várias vezes no processo. E a cultura moderna não sabe lidar com a falha. Não mesmo. A gente não tem um bom algoritmo para isso. A queda dispara um gatilho de vergonha paralisante. A pessoa atrela o valor dela àquele tropeço recente, né? Certo, vamos desempacotar isso. Porque eu acho que essa é uma das partes mais acolhedoras do material. Se a pessoa falhou, ela conclui que todo o esforço anterior foi anulado. É o famoso idealismo destrutivo. Sim. A obsessão pela pureza é inquebrável. Tipo quando você furar a dieta no sábado à noite e aí pensa, o domingo não vale mais nada mesmo e come tudo que vê pela frente. É o clássico jogar tudo pro alto. E o texto desarma essa bomba. Ele reconhece que o espírito imperfeito ainda erra, ele ainda vacila. Não tem expectativa de santidade instantânea. Perseverar não é ser perfeito o tempo todo. É a capacidade de recomeçar quantas vezes for preciso. A concepção de perfeição muda de figura e de métrica dentro dessa estrutura, né? Muda bastante. Porque a perfeição e a perseverança não são mais medidas pela ausência de arranhões na armadura. Elas são mensuradas pela capacidade de processar aquele erro e reiniciar a marcha com mais consciência. O erro vira dado. Exato. O tempo deixa de ser aquele relógio ameaçador no canto da sala, com os minutos se esgotando, e se torna uma arena vasta. Uma arena para experimentação e aprimoramento orgânico. O desespero perde espaço. Porque um erro hoje não é a nota final do boletim escolar. De jeito nenhum. É só um dado a mais para você calibrar a sua decisão de amanhã. Eu amo essa abordagem. Lembra muito a cibernética, o desenvolvimento de inteligência artificial. Numa rede neural, um erro não significa que o sistema falhou e tem que ser jogado no lixo. O erro é exatamente o dado necessário para ajustar os pesos do sistema na próxima tentativa. A moralidade humana, segundo esse texto, precisa dessa retroalimentação constante. Sim, é um feedback contínuo. Mas me diz uma coisa, o que impede que esse relaxamento com o tempo longo acabe virando negligência pura? Perigo real. Né? Alguém pode simplesmente pensar, bom, se eu tenho um infinito pela frente para me aperfeiçoar, eu deixo para consertar minha falta de empatia daqui a 300 anos. Como é que o texto separa a perseverança da preguiça? O texto barra essa brecha apelando para a imutabilidade da lei de ação e reação. O tempo longo não suspende as consequências do agora, sabe? Ele apenas acomoda o momento em que você decide aprender a lição. Entendi. Então enrolar custa caro? Custa muito caro. Protelar a mudança não estende só a sua jornada. Estende ativamente o seu tempo de permanência naquele estado de dor. O desconforto continua ali. Continua. O material alerta que a musculatura da resiliência só cresce na persistência em refazer o caminho de forma melhor. A permissão para errar anda de mãos dadas com a urgência consciente de não querer estagnar no sofrimento, sabe? Faz todo sentido. Até agora, a gente explorou exaustivamente a mecânica de como o indivíduo lida com o atrito, como ele sobrevive às próprias falhas, mas a parte final do texto dá um salto de escala. Um salto impressionante, diga-se de passagem. Muda as regras do jogo. A discussão sai daquele isolamento,
da pessoa tentando ser melhor, trancada dentro de si mesma, e entra no impacto disso no mundo. O texto diz de forma bem contundente: não basta começar, é preciso continuar. Isso levanta uma questão importante sobre a espinha dorsal coletiva dessa filosofia. A crença de que tentar manter o equilíbrio ético sozinho é irrelevante. Isso é um convite aberto ao cinismo social. Então, o que tudo isso significa na prática para a sociedade? O documento mostra que cada pessoa que se mantém firme em seus valores, apesar das influências contrárias, ela se torna o que eles chamam de um ponto de luz. Ponto de luz. E isso se conecta absurdamente com estudos de sociologia sobre dinâmicas de redes. Como assim? A gente sabe que o comportamento humano é hipercontagioso, né? E muito imitativo. Então, quando um profissional se recusa a adotar uma prática corrupta, que é normalizada no escritório dele, ele não está só defendendo a própria índole. Ele está criando uma barreira. Exatamente. Ou quando uma pessoa decide não devolver uma ofensa pesada no trânsito, ela está inserindo um obstáculo físico na corrente de contágio do caos. Perfeito. O indivíduo perseverante age como um estabilizador de todo o sistema. A transformação da humanidade e a construção de um mundo mais justo não vão acontecer por um decreto mágico externo. Vai depender dessa rede silenciosa. Isso, depende dessa malha finíssima de esforços invisíveis individuais. A capacidade de um único indivíduo de manter a serenidade diante da desordem serve como plataforma para quem está em volta. É a prova de conceito de que é possível, né? Nossa, é quase como se a constância de uma única pessoa fosse a garantia para que a esperança de outras 10 pudesse existir. É lindo pensar dessa forma. E isso obriga a gente a revisitar o próprio conceito de salvação com o qual começamos lá no início. A promessa da frase de Jesus. Exato. Lendo por toda essa ótica da fonte, a salvação mencionada não é um resgate externo. Não é um helicóptero jogando uma corda para te tirar do buraco porque você aguentou o sofrimento. A salvação seria o quê, então? Ela se apresenta como a própria libertação e elevação da consciência do indivíduo. Algo que é construído tijolo por ele mesmo. É a salvação como autonomia plena, conquistada através desse compromisso irredutível. E a gente não pode esquecer das perguntas de reflexão que o texto deixa no final, né? Porque elas testam o material de que a gente é feito. São perguntas que tiram a nossa zona de conforto. Totalmente. Eles perguntam: temos de fato persistido em nossas tentativas no bem ou recuamos no primeiro momento em que o vento vira? O vento bateu contra, a gente já desiste. E de forma ainda mais aguda, será que somos capazes de sustentar escolhas justas, mesmo quando somos incompreendidos? Mesmo quando não tem nenhum aplauso disponível? São questões que removem qualquer máscara que a gente coloca sobre a nossa inércia. Elas colocam o fardo da responsabilidade no único lugar onde o progresso acontece de verdade. Que são as nossas escolhas cotidianas. Sim, nossas escolhas diárias repetidas com constância. É devolver a chave do carro para quem realmente está no volante. E olha, para encerrar esse nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar uma provocação para quem nos ouve, construindo sobre tudo que vimos. Manda ver. Nós criticamos aquela imagem inicial da perseverança como alguém pendurado na beira de um precipício. Vimos como o texto transforma isso numa jornada contínua, de múltiplas tentativas e resiliência que impacta o coletivo. E considerando essa elasticidade imensa do tempo para que a consciência se ajuste, talvez a gente precise reinterpretar aquele fim da citação de Mateus, aquele que perseverar até o fim. O que seria o fim, então? Talvez esse fim não seja uma linha de chegada no chão, ou um apocalipse externo, sabe? E se o fim for o momento cirúrgico em que finalmente esgotamos de dentro de nós o último traço da nossa impaciência e egoísmo? Nossa! O que acontece com a consciência humana quando a luta moral cessa? Simplesmente porque a única coisa que restou no nosso sistema operacional é agir no bem de forma natural e inquebrável. É o esgotamento do mal em nós mesmos. Fica essa provocação enorme para o seu dia. Obrigada por acompanhar a gente. Nos encontramos na nossa próxima análise.